ser manso e prudente. E Jesus, nessa frase que Mateus trouxe para nós, diz o seguinte: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa frase Jesus pronunciou, Jesus falou aos seus discípulos. Não é? Naquela época, ele estava dizendo a esses discípulos que se tornaram apóstolos, né, que iriam divulgar para aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o próprio Jesus, na época de Jesus, esses apóstolos teriam que divulgar a boa nova para outras pessoas, outros humanos. Então, ele quis dizer com essa frase que esse trabalho não seria fácil. Né? Eis que vos envio para o meio de lobos, ou seja, para o meio de criaturas difíceis. Mas isso, e é lógico, a gente sempre se reporta a Jesus, porque, como diz o Livro dos Espíritos, Jesus é o nosso exemplo. Não é? Nós, após 2000 anos, temos na figura de Jesus, através do Evangelho, um exemplo a ser seguido. Mas os discípulos não estão, os discípulos de Jesus daquela época, Pedro, Tiago, Mateus, etc., não estão aqui entre nós, ou talvez até estejam, mas a gente não sabe, né? Não somos nós. Eu tenho certeza que não sou um daqueles discípulos, né? Mas o que nós representamos? Ainda há pouco, a Isabel, na sua abertura, pediu a proteção dos espíritos, mas também pediu depois a oração e vibração de todos que estão aí na casa e de nós que estamos em nossas residências a favor de outras criaturas menos favorecidas. Ora, o que nós somos? Nós somos os discípulos de Jesus agora. Cada um de nós tem uma missão, tem um trabalho a cumprir, que é a divulgação do cristianismo, a divulgação do bem, a divulgação do amor. Tá? Então, essas palavras de Jesus também se aplicam a nós. Divulgar a bondade, divulgar o amor, divulgar a justiça, divulgar a caridade, sermos comprometidos com a mudança de uma humanidade que hoje é tão caótica para uma humanidade melhor, tem a ver com um trabalho que não é fácil. É um trabalho árduo. Mas, ainda como Jesus se refere, nós somos lobos. Ainda tem um pouquinho de lobo dentro de nós. Mas nós estamos vivendo no meio de lobos, como naquela época os apóstolos de Jesus também tiveram que enfrentar. Então, Jesus não indica um roteiro de facilidades, não indica um roteiro de calmarias, não indica um roteiro de comodismo, né? A nenhum seguidor, a nenhum de nós,
ou qualquer outro cristão que se predispõe ao trabalho evangélico, né? E o que Jesus deseja de cada um de nós é que trabalhemos em prol de uma humanidade melhor. Trabalhemos para a espiritualização dessa humanidade, de nós que ainda estamos aqui. Ele diz: eu vos envio como ovelhas. Bom, vamos pensar um pouquinho na ovelha. A ovelha, ela é um animal com índole calma, com índole branda. A ovelha é pacífica por natureza. Embora seja um animal irracional, ela traz isso consigo, é dócil. E que Jesus deseja de seus seguidores é que nós conquistemos os valores morais para nos assemelharmos às almas ovelhas. As almas que têm a índole calma, que são brandas, que são pacíficas, nós podemos fazer uma comparação e chamá-las de almas ovelhas. Então, é isso que Jesus deseja de seus seguidores, os valores morais, né? Na obediência aos ensinamentos, principalmente aos ensinamentos magníficos do Evangelho. A doutrina do Cristo, ela não se compactua, ela não dá liga, falando numa linguagem mais comum, ela não dá liga com qualquer tipo de violência, né? Ela não compactua com a insensatez, com o fanatismo. Então, isso que está bombardeando a mídia nesses últimos dias não faz parte não faz parte do cristianismo, não faz parte do modelo cristão. E, portanto, não faz parte da nossa índole. Eu digo nossa, no sentido de querermos ser os seguidores do Cristo. Queremos levar o Evangelho não só para nós, mas também para aqueles que nos cercam, a fim de ter uma humanidade mais humana, uma humanidade mais gentil, mais educada, né? Se me permite um adendo fora do tema, vamos dizer assim, embora dentro. Há um ano e pouco atrás, nós fomos bombardeados pela mídia no acontecimento da guerra da Rússia, né? E só se falava nisso. Se condenava a Rússia, sentia-se pena dos que estavam sendo bombardeados, ainda se fala, se pensa nisso, mas não mais com a mesma intensidade. Parece que a humanidade esquece os grandes flagelos. Guerras existem de muitos e muitos, e milênios. Parece que o homem vive para a guerra. É mais importante ele guerrear do que pacificar. Então, isso foi praticamente esquecido. Não é esquecido para nós que fazemos vibração, mas não é mais com a mesma intensidade daquela época. Hoje, o que está na mídia e o que está bombardeando o nosso coração é Hamas e Israel. Tá? Oremos por eles, pensemos neles, vibremos por tantas vítimas, tanto de um lado quanto do outro.
Mas nós não podemos esquecer da principal lição que Deus está nos dando. A guerra, a destruição, a maldade não faz parte do reino de Deus. Não faz parte do que o Cristo ensinou e espera de nós. Ele diz que a alma ovelha, ela trabalha, ela age, mas com a grandeza moral da evangelização das criaturas. Que, na realidade, todas as criaturas são filhas de Deus. A alma ovelha é aquela que enriquece o coração com fé, com amor, para as grandes lutas morais, né? As grandes tragédias, que na realidade são tragédias morais, porque se a moral do homem fosse mais elevada, isso não existiria. A alma ovelha, ela sabe servir com alegria, com bom ânimo, com esperança, pela causa do amor incondicional, né? Que é lidar com espíritos que ainda são ignorantes, que são perturbados, que são perseguidores. Na aparência, a alma ovelha é frágil, é ingênua, né? Mas no íntimo ela é forte, ela é corajosa, ela é ativa. E Jesus nunca deixou de estar com seus discípulos, nem na época dos próprios discípulos, assim falando, como agora. Ele está sempre presente, nos incentivando. Haja visto a mensagem espiritual, com certeza um espírito protetor do Naefa, se utilizando da mediunidade da Clarice, nos ofertou na quarta-feira passada. Nessa mensagem, o que esse espírito querido nos falou? A necessidade de não desanimar, de continuar lutando. Nos ressaltou que nessa casa, no Naefa, a importância está em divulgar os conhecimentos cristãos, como fazemos através do Evangelho, através das palestras, através das exortações nos inícios de cada quarta-feira. Pediu que nós não esmorecêssemos em nossas vibrações, e apontou, porque nós não temos ainda aquela capacidade de ver, de ouvir, ainda ressaltou com todo o mérito de uma mensagem espiritual o trabalho que se faz a centenas e centenas de espíritos que comparecem ao Naefa, que estão presentes aí na casa, que estão presentes nas nossas vibrações e aqui em casa, porque mesmo que seja na casa da própria pessoa, a nossa vibração também é de amor. E o que ele fala? Ele recolhe essas vibrações. A espiritualidade maior recolhe as nossas vibrações, o nosso amor, as nossas orações, e transformam em energias necessárias na cura de tantos espíritos que aí parecem.
Se pudéssemos ver, com certeza, não teríamos cadeiras para acomodar, não teríamos espaço para acomodar fisicamente todos os espíritos que aí comparecem a cada quarta-feira, a cada aula que o Edson ministra para novos grupos, porque, em verdade, o Edson comentou das pessoas que foram fundadoras do NAEFA. Dessas que ele comentou, escreveu, 3 não estão mais entre nós. Eu só conheci o seu Floresmil. E desde 2019, quando eu o conheci, tanto eu como o Vanderlei ficamos apaixonados pela fé, pelo amor, pela dedicação que essa criatura deu a todos nós na época da pandemia. Ele foi realmente uma vela iluminando cada um de nós naquela época. Mas, o Floresmil, assim como nós, mais velhos, estamos preparando os mais novos. Nós estamos passando bastão para outros. Como vocês, mais novos, aqui a alguns anos, estarão passando bastão para outros que virão. Então, a causa cristã não pode acabar, ela não pode esmorecer. E Jesus disse ainda: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ele não falou para os lobos, para o meio de lobos. Ora, nós sabemos, os lobos, eles têm uma artimanha tão grande de caça que isso foi estudado, inclusive, pelos exércitos. Eles não desistem de uma caça. Se eles veem um cervo, ou então um javali, que são presas comuns dos lobos, a alcateia, que é o agrupamento de lobos, perseguem essa presa por quilômetros e quilômetros. Quando ela, cansada, pensa que está livre, eles lá estão. Um atrai atenção e outros atacam por trás. Primeiro fazem pequenos ferimentos até que a vítima tomba. Então, nós também estamos no meio de lobos nessa humanidade, de almas lobos. Não é fácil trabalharmos e servirmos a Jesus recebendo inúmeras alfinetadas, flechadas, indiretas no nosso dia a dia. E nós recebemos isso provenientes de mentes e de corações inclinados à alma lobo. Essas almas lobos são espíritos ignorantes ainda, são espíritos descrentes, são espíritos perturbados, autoritários, perseguidores, violentos. E onde eles estiverem, eles criam forças do mal tão forte que causam hostilidades, dificuldades, desuniões, discórdias, perseguições, atritos, calúnias, mentiras, críticas maldosas,
falsidade de sentimentos, enfim, tudo isso que arruina a paz no trabalho cristão. E essas almas lobos estão no mundo. Mas quando a gente fala mundo, a gente fala, bom, tudo isso que eu ouvi tem muito a ver com o que está acontecendo agora lá com o Hamas e Israel. Embora Israel também já tenha saído para se defender. Então, existem lutas dos dois lados. Mas a alma lobo pode estar na nossa família, num filho, numa esposa, num marido, num pai, numa sogra, num irmão. Enfim, são criaturas que gostam realmente de ver uma disputa, de ver uma briga, de ver um problema que poderia ser resolvido com calma numa discórdia maior. Faz tempo que eu não falo dessa forma. Eu e o Vanderlei somos de pouca conversa, só de muita ação, né, Vanderlei? Bom, a alma loba ela pode estar nas nossas amizades, nos nossos empregos, na vizinhança. Eu moro em condomínio há mais de 20 anos. Eu nunca vi tanta alma lobo como nos condomínios. Nunca tão felizes, sempre discordando, sempre criticando. Bom, pode estar nas ruas e, para dizer a verdade, podem estar até nas igrejas, nos templos, né? Nas casas de oração. Mas, enfim, e é aí que Jesus espera que seus verdadeiros seguidores continuem amando, continuem ajudando, continuem orientando, continuem educando, servindo sem cessar, até que exista uma vitória do bem. Continuando, Jesus disse: sede prudentes como a serpente. Ora, as cobras, as serpentes, são répteis. Do ponto de vista do homem, entendemos as serpentes como malignas. Mas do ponto de vista da criação divina, ela é um animal, como outro qualquer. E precisa se defender, e precisa comer, como todos nós. As serpentes, elas têm um cérebro muito pequeno, elas não possuem braços, não possuem pernas, elas se locomovem rastejando. Quando nós falamos rastejando, é ventre no solo. E se colocar um solo como um vidro, por exemplo, ela não consegue sair do lugar. Ela escorrega. Então, é preciso ter algo para que as suas costelas, vamos dizer assim, as suas vértebras, né, possam se agarrar e ela se locomover. Ora, diante de tão pouca possibilidade que a própria natureza lhe deu, o que ela faz? Ela fica quietinha na moita. Normalmente, as serpentes, elas são de hábitos noturnos, então elas esperam à noite para sair à caça, mas elas ficam quietinhas, cobras em geral, quietinhas atrás de moita, atrás de pedra, em buraco, né? Esperando que a presa, ou esperando que algo venha em sua direção. Ela não sai, porque ela não é um animal que se expõe. Pois bem, como é que elas percebem? Algumas percebem pela caixa craniana, porque como fica no chão, à medida
que algum animal, alguma pessoa caminha, vibra o solo e ela sente na caixa craniana e é conduzida ao cérebro, que dá a noção de que está próximo, que está distante, maior, que menor. As venenosas, elas têm no alto da cabeça duas aberturas que são chamadas fossetas. A cobra não ouve, a cobra não fala, é lógico, e ela não tem odor. Na realidade, essas fossetas indicam diferenças de temperatura. A cobra, os sapos são anfíbios, mas os répteis, de uma maneira geral, eles não, com exceção do crocodilo, jacaré, etc., mas eles são chamados de animais de sangue frio. Na ciência, nós chamamos pecilotérmicos. Ou seja, a sua temperatura, a temperatura do corpo deles, acompanha a temperatura do meio ambiente. Então, não existe graduação, como no nosso caso, por exemplo, nós somos homeotérmicos, aves, mamíferos. Então, o nosso corpo exala temperatura. Nós somos animais de sangue quente. E o que as cobras percebem pelas fossetas? As diferenças de temperatura. Então, elas ficam ali, quietinhas, mas se essa temperatura chegar muito próximo, ela ataca. Ela ataca e, portanto, 10 minutos. E, portanto, ela não ataca para ir atrás e comer a presa. Por exemplo, ela não ataca o homem que passa perto da moita ou que enfia a mão no buraco porque ela quer comer. Ela ataca para se defender. Entretanto, Lázaro comenta, num capítulo do Evangelho, que é preciso tomar cuidado, né, com algumas almas lobos. Porque Jesus, quando ele falou aos discípulos para ser prudente como a serpente, ele disse que ele queria dizer que no serviço do bem, né, nós não devemos ter a conduta de espião da conduta alheia, de ficar apontando os erros dos outros e achando que somos superiores. Não, nós ainda estamos rastejando na Terra. Nós ainda temos uma missão a cumprir na Terra, não no mundo espiritual. Nós ainda precisamos converter a nossa humanidade. Entretanto, como eu ia dizendo, Lázaro comenta que existe muita alma lobo que se reveste de cordeiro, né, e passa uma imagem boa e nós, muitas vezes, somos enganados. Mas enganados porque queremos, porque Jesus disse, "Conhecida pelo seu fruto". Então, primeiro, como uma serpente, nós devemos observar a criatura que está à nossa frente, que está ao nosso lado, que é o nosso chefe, que é o nosso marido, o filho, enfim, aquele da discórdia, que nem sempre parece da discórdia, mas observar a atitude. Porque mais cedo ou mais tarde, quando estão sozinhos e não agrupados, eles demonstram o que realmente são. E é aí que cabe a nós a prudência para poder ensiná-los através do bom diálogo, quando for possível, quando for necessário,
porque alguns espíritos lobos não aceitam comentários em qualquer momento, não aceitam lição em qualquer instante. É preciso ser prudente para passar a lição do Cristo, do amor que ele tanto desejava. E, finalmente, ele diz: prudente como as serpentes e simples como as pombas. Ora, todos nós conhecemos pombas. Embora, de repente, tenha tido um excesso de pombas em alguns lugares, né, a ponto de se chamar as pombas de pragas, por culpa do próprio homem, porque as alimenta gratuitamente, mas a pomba é dócil, a pomba caminha. Se você for atrás de uma pomba, muito que ela faz é correr, dar umas corridinhas. Ela confia no homem a ponto de receber a comida na mão de uma criança ou na mão de qualquer homem. Embora nem sempre o homem possa ser confiável, né? Então, é isso que Jesus deseja, né? Que nós sejamos mansos, pacíficos, que acreditemos na paz dos homens, mesmo que eles nem sempre passem essa paz. Quem aceita Jesus no coração não se comporta como alma louca, mas é manso como as pombas, é prudente como as serpentes, né? Vai aqui um exemplo rápido, mas o protetor da nossa casa, que é Francisco de Assis, não é à toa que ele é cercado de animais, porque ele era uma alma pomba, uma alma amigável, uma alma que acreditava em tudo, que acreditava em todos. O cristão verdadeiro jamais abandona os trabalhos cristãos, por mais árdua, por mais difícil, por mais problemático que seja o problema. Ele serve com o coração, porque ele está, acima de tudo, sintonizado com as esferas superiores. Meus amigos, eu tenho certeza que todos nós que vibramos e que perseguimos a causa do Cristo, estamos de todas as formas, durante toda hora, todo instante, buscando a alma pomba, a alma ovelha, mas, acima de tudo, com prudência, para podermos englobar esse mundo de tantas injúrias, de tantas imperfeições, de tantos desfazeres. Mas não esqueçamos, não importa onde, cada um tem seu programa para passar. Não importa guerras, não importa discussões, cada um tem um programa a ser seguido. E esse programa faz parte do nosso crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe esta noite, durante toda a semana, e que levemos um incentivo da nossa espiritualidade por um bom tempo ainda. Que não esqueçamos da mensagem de quarta-feira, como normalmente esquecemos das guerras e das destruições que o mundo apresenta. Graças a Deus. Muito obrigada pela palestra.